Olá, estamos ao vivo. Vou esperar o pessoal entrar, esperar a Gaba. Gente, eu tô tão animada, tô muito animada com essa live. A Gaba é uma mulher que eu admiro demais, que me inspira muito. Vocês vão ter o prazer hoje de conhecer, quem não conhece, né, a Gaba, porque é difícil alguém aqui não conhecer a Gaba, mas uma mulher incrível, uma história de vida assim incrível. Eu tô animadíssima de conversar com ela, ainda mais agora, né? Eu vou falando enquanto o pessoal vai entrando, tá? Oi, Grazi! O maridão também já tá aí. A Gaba já entrou. Tava falando de você, Gaba, o quanto que eu tô animada. Deixa eu ver aqui. Eu tô aceitando aqui a Gaba, pessoal. Oi, Mari! Vamos ver. Tô aguardando a Gaba entrar. Já aceitei a solicitação aqui. Gente, eu tô muito animada para a live de hoje. A Gabi é uma pessoa muito especial que me inspira muito. Deixa eu ver aqui. Aguardando Gaba. E eu vou aproveitar que a gente vai estar falando aí de empreendedorismo digital, né? Eu vou aproveitar para tirar umas dúvidas com ela, porque eu também estou lançando um produto, né? Esse final do mês. A gente já está finalizando todo o processo, já está na fase de edição para colocar lá. A gente está começando um produto digital agora. E tem algumas coisas que a gente já está na dúvida. Eu vou aproveitar para tirar dúvida com a Gaba. Olá, Oi! tudo bom? Ai, que alegria ter Cheguei. você Eu tive que aqui! sair e entrar de novo. É. É porque estava Pessoal, o som travando. tá Tudo bom, bom? Marcinha? Tudo bem. O som tá bom, pessoal? Tá dando para ouvir bem? Tá ok? É horrível, né? O Dá um Instagram a gente não joinha tem esse aí. retorno, esse feedback aí do É som. Eu estou verdade. acostumada agora nessa pandemia, muito zoom, zoom, zoom. Então a gente tem aquele feedback. Você vê o rosto, você ouve a voz. E aqui no É, Insta, não. é verdade. Ah, Ah, o tá som tá ótimo. ok, ó, tá ótimo. Isso. Ah, que bom. Gaba, eu tô tão feliz de você ter aceitado o convite Ai, pra gente conversar. querida, Eu sou uma prazer foi fãzona meu. sua. Você Ah, me que inspira isso. muito com a sua história de vida, que eu já conheço um pouquinho, né? Eu quero até que você se apresente. Para quem não conhece, eu acho até difícil, porque no mundo do homeschooling você é muito conhecida, o seu trabalho. Eu realmente sou, eu sempre te falo, né, que eu sou muito grata pelo que você fez, principalmente trazendo o Classical também para o Brasil, né? Como que isso foi tão importante para tantas Prazer estar famílias aqui aqui no com Brasil. vocês. E se não fosse um movimento seu, a gente também não estaria vivendo isso. Então, muito obrigada. É um movimento, são pessoas que sonham juntas, né? Todos nós É verdade. sonhamos, né? Você também fez parte disso. Então a gente vê que É, isso vai congruindo, né, para um lugar só. Essa é a verdade. é, São muitas pessoas pedindo a Deus uma direção, você de um lado, eu do outro, outras é, famílias, é, e a coisa acontece, né? é Isso verdade. Deus dessa ouve, né? forma Deus que as ouviu coisas nossas acontecem. orações. É, Deus ouve, com certeza. É um prazer estar aqui, eu te agradeço, Ai, tá, que pelo bom. convite, para Hoje a gente compartilhar vai aqui essa falar história. mais sobre empreendedorismo, né? E aí, eu já Sim, conheço um pouquinho da sua história, né? Dessa sua mudança de aham. carreira, que eu acho incrível, assim, a coragem que você teve. É, a inspiração mesmo, né? De ouvir Deus no que Ele te chamava na realidade que você vivia. E essa mudança de carreira que você teve, como é impressionante a sua história, assim. Eu queria que você começasse contando isso pra gente. E aí depois a gente entra Tá nesse assunto do joia. empreendedorismo, que eu tenho muita coisa para te perguntar, porque a gente está também começando um projeto novo agora, né? Então a gente vai aproveitar para tirar algumas dúvidas Certo. disso também, tá bom? Então, primeiro, eu acho assim que a nossa trajetória de vida, eu não consigo dissociar do empreendedorismo, né? Eu acho que tudo é É, empreendedorismo. Como eu acho também o homeschooling, né? São duas coisas, são partes, duas facetas da mesma moeda, né? Dos lados da mesma moeda.
na verdade, porque tanto o homeschooling quanto o marketing digital, o empreendedorismo, me traz esses três L's, né, que eu norteio a minha vida, da liberdade. É a liberdade financeira, é a Isso. liberdade geográfica, né, de eu poder ensinar minha É. filha, de morar em qualquer lugar. Eu quero morar amanhã em outro país, eu ter essa liberdade para ir também, porque minha filha não está presa a uma escola, né? E Isso. você vê que os pais, quando têm os filhos, os pais crescem ao redor da escola. Você já observou isso? É Ah, eu verdade, é preciso verdade. trabalhar, eu preciso morar perto da escola, eu preciso É, trabalhar perto da escola do meu filho. é. Então, tudo gira em torno da escola, né? Então, o homeschooling e o empreendedorismo trouxeram esses três L's. E o terceiro L, eu falei da liberdade financeira, da liberdade geográfica e da liberdade intelectual. No Aham. mundo das ideias, né? De eu poder ter autonomia para ensinar a minha filha dentro dos valores que eu acredito, né? E o Uhum. que eu creio também, né? Então isso foi muito coerente na minha história, tanto com relação ao homeschooling quanto com relação ao empreendedorismo. Eu sou professora, né? Deixa eu falar um pouquinho da minha Uhum. formação, porque minha formação toda é na área de educação. É. Então, sempre fui apaixonada por educação, desde muito cedo, né? Desde a da minha adolescência. Aliás, minha mãe fala que eu reunia todas as bonecas e dava aula. A gente já tem, né? Você que é mãe de menina Aham. também, É, sabe que a nossa. menina, desde muito cedo, desperta, né? É. Essa maternidade, essa coisa professoral. Então, minha mãe falou assim: olha, se você não for professora, eu não sei o que você vai ser, porque você dá aula o tempo todo. Então, isso já era muito forte, sabe? Que Em mim, eu já legal. dava aula para as minhas bonecas. E quando eu cheguei na fase da adolescência, na escola, as minhas inquietações eram muito assim recorrentes, intensas, foram ficando intensas. Aquela fase de adolescente que você vai ficando É. rebelde, que você quer se rebelar contra o sistema, que você não concorda. Ah, mas eu questionava tudo. Eu passei a ser assim a persona não grata naquela escola. Tudo eu questionava. Mas essa é a forma que a gente aprende, mas a gente aprende assim e depois vai ser descartado. E a minha fase, eu não sou da mesma fase, né? Eu sou bem mais velha que você, eu tenho 47. Então, veja bem, a minha época ainda não tinha essa loucura de Enem, de simulados, mas começava na minha época, os grandes cursos, né, preparatórios para vestibular, começavam a despontar no Rio de Janeiro. O que que eles Aham. faziam? Eles iam buscar nas escolas, nas melhores escolas do Rio de Janeiro, os melhores alunos, né? Então aquilo Hum. assim me matava, né? Eu ficava, nossa, eles querem buscar os melhores alunos para despontar no ranking lá do vestibular Hum. e ficar bem na fita, né? Ah, olha, nós conseguimos aprovar fulano e cicrano no É. vestibular de medicina, no primeiro lugar do vestibular de medicina, mas porque eles estavam começando a se formar, esses cursos de pré-vestibular, e na época que surgiu o PH, eu estava no ensino médio, quando Uhum. surgiu o PH, né? Então, eles faziam isso mesmo, iam buscando os melhores alunos. Foi assim que eles montaram. Hoje não, eles já formam, né, alunos para o vestibular, mas eles começaram pescando no aquário. E aquilo me revoltava, porque eu já via que tinha um sistema. Eu falei, poxa, tem um sistema, nem tudo é natural, nem tudo são alunos realmente que sobressaíram, né? É uma coisa inventada. E Hum. eu questionava muito a origem das coisas, como que se aprende? Aí você é mãe, né? Não, aí É. não. Antes de ser mãe, eu fui para fazer faculdade, foi para É. graduação, mestrado, doutorado, tudo na área de educação, mas sempre tentando mudar aquela origem, aquele status quo lá atrás, né? Eu queria mudar aquilo. Eu falei, gente, eu vou ser professora, eu vou me dedicar, mas eu vou romper com esse sistema. Eu não quero que os meus alunos sejam robotizados, eu não quero que os meus alunos reproduzam essa forma mecânica de aprendizado, eu quero que eles realmente entendam. Fora que
eu me aborrecia muito com o sistema educacional de passividade, né? Do aluno não participar. O aluno não tem voz Uhum. ativa, ele vai para uma sala de aula, senta, é aquela mente vazia, aquela cabeça oca, que o professor joga todo o conteúdo lá dentro, né? Então ele não tinha essa coisa da participação. Hoje a educação é um pouco mais participativa, mais ativa, digamos assim. Os alunos se colocam, mas na minha época não. Era totalmente entediante, aulas expositivas, né? Eles ficavam ali, a gente ia para aprender, porque quem detinha o conhecimento era o professor. Só que quando eu cheguei, Marcinha, na minha fase de mestrado, doutorado, eu falo, meu Deus do céu, eu chorava. Eu te falo com sinceridade, eu chorei muitas vezes, porque eu via que eu não ia conseguir reinventar a roda. Que o sistema era muito maior do que todas as minhas boas intenções de mudar. Mas eu, na época do mestrado, eu já tinha minha filha no mestrado. Falei assim, gente, mas minha filha vai crescer. E eu não estou feliz com esse sistema educacional, sabe? E não vi a possibilidade de homeschooling de forma alguma. Eu nem cogitava isso. Era uma coisa Você era da totalmente área da fora do meu educação, né? padrão. É, É, imagina, imagina. Como que uma pessoa da área de é, educação que luta pela é. escola, a escola de qualidade, vai querer uma pessoa, ainda mais com a minha filha pequena, qual era a imagem de homeschooling? A imagem de homeschooling, são pessoas que crescem isoladas, Uhum, né? exatamente. E a socialização, né? Não, criança tem que se socializar. Nossa, Eu é. não quero minha filha crescendo isolada. E a gente hoje, que a gente está vivendo essa época, esse boom do homeschooling, né? É. Existe homeschooling sem comunidade, né? Ninguém faz Uhum, homeschooling sozinho. As crianças têm que se é. socializar, as crianças têm que interagir, têm que ter a troca. Então é uma outra mentalidade. Só que quando a Ana Clara era pequena, eu nem cogitava. Falo, gente, isso jamais. Eu vou lutar por uma escola de qualidade e coitadinha, ela sofreu, porque já com 2 aninhos, de 2 para 3 aninhos, ela já foi para a escola, né? De 2 a 3 anos. Então, e eu vendo que aquilo não ia funcionar, porque ela já reclamava. Ela já Aham. reclamava a forma de aprender. Ela também Oh, trazia consigo todos os meus questionamentos, gente. oh. Gaba, o que que você acha? O que que foi isso? É lógico que, de alguma forma, eu passei as minhas inquietações para ela. É lógico, né? Ela não era um super Uhum. gênio, tá? Eu não vou falar, sua filha é muito inteligente, né? Ela tinha cada Percebeu questionamento, porque os sozinha, né? questionamentos dela. Não era sozinha. É aquela coisa, macieira da maçã, gira da É, latada, é verdade. né? Ela realmente estava refletindo os questionamentos que ela ouvia, que ela via eu fazer dentro de casa, com os colegas de profissão, né, nos estudos, ela acompanhava tudo. E ela começou também a questionar. Ela tinha muitos questionamentos da forma de aprender e muito participativa, uma geração digital, uma geração que se impõe, né, que sabe Uhum. questionar a professora, o que eu não faria, jamais. Nossa, professor, na minha época, entrava em sala de aula, a gente nem podia questionar se ele estava errado ou não, porque ele É. estava sempre certo, É. né? E ela não, ela pequenininha já questionava, né? Porque já é uma geração digital. A geração digital, É. que já tem acesso à informação mais do que a gente tinha, eles já conseguem ver, olha, isso aí não é verdade. O peixe não respira assim, não solta bolinhas debaixo d'água. Ela questionava isso. Não, ele não solta, porque a respiração dele é diferente. O oxigênio é diluído. Então, imagina uma criança pequenininha entender que o oxigênio era diluído. Isso ela começou a questionar. Então, ela levava cada questão para a professora e a gente foi vendo, não só isso, esse foi um dos pontos, tá, Marcinha? Quando as pessoas me É. perguntam por que
que você optou pelo homeschooling? Foi um dos pontos, né? Mas não o ponto principal, né? A gente nunca opta pelo homeschooling só por uma questão de conteúdo. Ah, o conteúdo não está bom. Uhum. Não, são vários pontos, né? Vários Quem você fatores, é verdade. exatamente. É questão de, digamos assim, as ideologias, né? Que ideologias estão Uhum. ensinando para o seu filho? A minha filha, muito pequena, ela já tinha uma mentalidade totalmente marxista, muito pequena. Ela já Hum. sabia que quem empreendia eram os maus, né? A pessoa que ganhava, essas pessoas são pessoas capitalistas, são pessoas que só pensam em Nossa. si, são pessoas egoístas. Por quê? Os livros didáticos ensinam isso. Né? Essa é a verdade. Então, a criança, essa formação da mentalidade é algo que é investido muito cedo. Pense É. que é coisa para ensino médio, não. Quando entra na adolescência, essa mentalidade de se colocar contra o produtor, contra o empresário, Uhum. o empreendedor já é muito. Então, ela pequenininha de que É. o empreendedor era do mal. Era alguém que vinha só para roubar o seu dinheiro, para enriquecer às É. custas dos pobres, né? E aí, enfim, a gente decidiu, né? Teve essa atitude de tirar. Quando eu tive essa atitude de tirar, eu saí também. Foi muito junto com a minha profissão, a minha mudança profissional, né? Que você perguntou. Uhum. Foi quando eu larguei a minha carreira. Eu trabalhava na Fundação Getúlio Vargas. E É. ela teve um extremo de estresse também, né? Ela se estressou profundamente na escola, que era uma escola integral. Ela já ficou numa escola integral, adoeceu, desenvolveu uma doença É. autoimune, porque era muito estresse, né? O dia de atividades, e aprende, e vai para o judô, e vai e do balé faz piano, aí vai ter aula de culinária, porque eles enchiam a programação dela, tinha que ser repleta de atividades, porque é uma criança pequena, né, não tem tanto conteúdo assim. Para dar conta disso, tinha que encher. É. E aí a gente mudou de cidade. Foi nesse período que a gente mudou de cidade. Aí eu saí do Rio de Janeiro, vim morar em Teresópolis e também mudei Uhum. de profissão. Eu pedi minha É. demissão, né? Tive que sair eu trabalhava na E área era de um super consultoria. emprego, né? Eu lembro que você falou que era um Sim, super era um emprego, super assim. emprego, assim. Quando É. eu Mas a sua saí filha em nesse momento foi 2010. prioridade, né? Ah, sim, é isso que eu falo com os pais sempre, Marcinha. Outros dias as pessoas me É. procuram muito. Pode uma mãe que trabalha 40 horas semanais ser homeschooler? Eu falo, não, não pode. É, não dá. Porque não tem como você trabalhar 40 horas semanais e ser uma mãe educadora. Eu falo exatamente É. isso que você falou. É uma questão de prioridade. Eu É. priorizei a minha filha e as coisas se encaixaram. Olha só. Como é maravilhoso, porque a filha trazendo chá agora para mim. Tá vendo? A Ah, gente investe servida, porque aqui tá muito frio. Obrigada, meu amor. Tá bom, não. Então ela trouxe chá para mim. a gente investe Aqui pra tá isso. muito frio, deve estar uns 12 graus aqui, né? Agora Nossa! tá bem frio, por isso É. que eu tô toda aqui encasacada. É. Mas, assim, é prioridade de fato. Você precisa entender qual é a sua prioridade e não se apegar à questão, por exemplo, financeira, né? Porque é o que mais Uhum. pesa. O meu marido precisava do complemento da minha renda, totalmente. Eu Uhum. não tinha casa própria, eu pagava aluguel, pagava um aluguel caro na zona sul do Rio. Eu Uhum. falo, gente, você entra naquele ciclo vicioso, né, Marcinha? Você trabalha Exatamente. para pagar aluguel, para pagar É. empregada, para pagar a melhor educação e não sobra nada. Eu É. falo, Não, e gente, na você vida fica financeira, tem até desestimulado. na vida financeira eles chamam de ciclo de rato, né? Porque você fica como naquela rodinha ali, correndo atrás
daquele negócio que nunca acaba. E a Não prioridade da acaba. vida vai passando e você perde os melhores momentos, né? Exatamente. E eu me vi assim, você falou tudo agora, porque a gente já se vê sem motivação. Você fala assim, ah, meu Deus, que eu estou vivendo para quê? Eu quis ter uma filha, primeiro, quis ser É, mãe é, e é. não estou exercendo essa maternidade integralmente, né? Isso já Uhum, é o primeiro choque que você vê. Aí depois você é. também vê que você não se realiza no trabalho, porque você trabalha muito e todo o seu dinheiro é assim, entrou para sair, já está todo Entrou, comprometido saiu, antes de é. entrar, Aham. antes de nem bate, é aquele assim, É, bate e é, volta e você ainda fica devendo, é, sabe? Você que é, lida com educação financeira, você sabe bem é. o que é isso, né? Então Aham. era um momento assim, eu não tinha expectativa e perspectiva nenhuma, sabe? De qual era o meu objetivo de vida? Era, eu preciso de dinheiro para pagar meu aluguel e para dar uma boa educação para minha filha e comer. Era só isso, Aham. sabe? Só E que aí você quantas pessoas estão percebe vivendo? que a saúde. Aí você de repente percebeu que a saúde dela estava comprometida, que você já passava menos tempo, que o dinheiro também estava, né? A educação não estava do jeito que você queria. E legal nessa, você ter identificado isso. E também a relação com Deus, né, Gaba? Acho que É, Deus é aquele que vai mostrando, vai falando ao nosso coração e vai sem começando a ordenar as dúvida, coisas na nossa vida, sem dúvida. sem E eu dúvida, achei ele é um lindo Deus essa de sua ordem. sensibilidade para isso, sabe? É um Deus de ordem. Eu fui É, sensível, sim, mas eu acho que eu demorei bastante, sabe? Eu fui um é, pouquinho, eu tive coração duro, porque chegou o ponto da minha filha adoecer, veja bem. Né? entendi. Eu hoje, quando eu vejo as mães assim, ai, abram seus olhos para antes disso, né? Para não chegar a essa situação. Né? E isso É, eu achei que eu fui um pouco não tão sensível. Deus já estava falando no meu coração, já tinha falado comigo qual era o sentido, mas o ponto foi quando ela desenvolveu essa doença, a psoríase, que ela ficou uhum. boa, nunca mais teve. Tá, Olha, foi uma médica da Lagoa. Eu atendi com essa médica, nunca esqueço dela, a doutora Roberta Nakamura, excelente ó, profissional de pele, cabelo e unha. Ela é especialista em unha e cabelo. É, unha e cabelo só. Ela falou assim: Você já pensou em mudar o seu ritmo de vida? Ela falou para mim, eu fui olha, para uma olha consulta, sabe isso. aquela consulta Caraca, que e é você muito tem, que difícil você ouvir isso muda a de vida? médico, né? Não, Nossa, que eu fui para essa incrível isso. consulta, Marcinha, para ter essa mudança, essa virada de chave. Na verdade, a consulta não foi Olha, para minha filha, foi para mim. Ela falou: Você já pensou em mudar a gente, sua vida, o seu ritmo? E continuou falando: Já pensou em deixar esse trabalho? Eu falei: Gente, essa mulher tá. Eu falei: Essa mulher tá lendo minha mente aqui, porque eu já olha, estava que esgotada do coisa. trabalho. Eu estava esgotada do trabalho, eu não aguentava mais aquele ritmo enlouquecido de deixar a minha filha na escola às 7 horas da manhã, pegar às 18 horas e ela chegar exausta, ela não tinha mais força. É, Não tinha mais força, porque tadinho. ela estava É. esgotada de atividade, ela só queria tomar banho, comer e dormir. O pai ela só via no final de semana. Isso é vida, gente. Oh, Não é meu vida em Deus, nenhum é. sentido. É. Né? Você está vendo uma criança sem identidade, adoecendo, e o corpo grita, o corpo dela gritou. Foi isso que aconteceu. Né? Ela desenvolveu essa doença, o corpo gritou. Foi quando eu também já estava por aqui, eu falei assim, foi quando eu falei assim, não, não vou continuar, não vou insistir mais nisso. E quando eu falei que não iria continuar, fui pedir demissão para o meu chefe. Ele falou assim: Nossa, mas você estudou tanto, você fez mestrado, você fez doutorado para ser dona de casa? É. Ele falou: Ai, Você eu vai, ouço tanto vai isso. largar tudo, É. você vai largar tudo que você construiu para ser dona de casa? Parabéns. Mas ele com raiva, ele estava com muita raiva. E Uhum, sabe o que ele uhum. fez? Ele triplicou meu salário. Ele triplicou.
o salário. Ele falou assim, eu te Para você ofereço desistir, né? isso. Eu desisti. Mas eu estava assim, tão convicta que não me balançou, sabe? Não, eu não balancei com aquela proposta, porque eu achei, gente, isso aí é uma proposta indecente mesmo, né? É De Deus não indecente. vem. Essa proposta de Deus não está vindo mesmo. E aí eu bati firme o pé e aconteceu o efeito rebote, né? Eu me senti mais fortalecida com aquela proposta. Eu falei assim, não, Olha. agora eu tenho convicção mesmo do que eu estou fazendo. Eu vou sair. E Aham. é aquela coisa que você falou, é Deus abençoando. Deus foi tão Uhum. generoso, tão maravilhoso comigo. O que que eles fizeram? Eu não tinha renda imediata, porque como eu te falei, a minha história de vida economia, tenha o suficiente para você viver, né? Pagar uma boa escola para o seu filho, ter o que comer, ter um pouquinho de lazer. O que eu menos tinha era lazer. Nem viajar eu conseguia Aham. viajar, sabe? Era uma coisa Aham. assim, tudo assim muito, muito pouco ali limitado, né? Porque o meu pai, eu vim dessa educação financeira do meu pai de não investir. Ele, não, eu não vou Uhum. deixar nada, não quero deixar nada, é o que eu tenho para consumir, eu consumo. Não penso, ele não pensava, não projetava, não pensava no futuro, não Uhum. pensava em nada. Tudo era ali para consumir Uhum. agora, resolver agora, viver bem com o que tem para o dia de hoje. E a minha avó não foi assim, eu até cheguei a te falar isso, né? Minha avó foi uma pessoa É. que triplicou o patrimônio dela. É. Ela foi uma pessoa que, quando ela faleceu, ela já era milionária quando faleceu. Né? Ela Olha. já tinha feito muito. A época dela era uma época que se investia em muitos imóveis, então ela tinha imóveis no Brasil inteiro, ela É. investia em imóveis, né? Imóvel era Olha. o maior ativo da época dela. Tinha lá os investimentos É. dela, mas assim, uma coisa mais reservada. A época dela não era uma época de investimento de ações, nada disso. Então era, Não, é, não é. era uma coisa bem mais reservada. Mas meu pai não herdou isso, nada. Ele Uhum. torrava tudo e eu segui essa mesma linha dele, né? Para você ver que a educação Aham. financeira, ela vem muito do contato imediato, né, do que você recebe dos seus É. pais também. Então ele não É. teve essa cultura de educação financeira e eu também automaticamente não tive e convivia com os maiores economistas do Brasil, né? Eles trabalhavam comigo na Nossa. FGV, eles Nossa. trabalhavam e sabe que foi um período que eu não queria nem ouvir falar de bolsa de valores, porque eu Olha. acompanhava bolsa diariamente, falava, gente, isso é coisa de maluco, isso é coisa de louco, eu É não quero saber de engraçado. bolsa, eu não quero saber. Eu tenho até umas amigas que Ai, elas falam assim, né? Ah, meu marido ele investe, eu não quero nem saber porque é uma loucura, e não sei o quê, só fala nisso, só pensa nisso. Mas é tão mais simples, sabe, do que a gente imagina. É porque tem várias formas de então, você operar na bolsa, né? Então dá para se operar de forma muito tranquila. tranquila. Ah, então você veio para É, desmistificar isso, porque, né, não é. Eu acho que os homens talvez sejam mais agressivos, será? Pode isso, ser. pode ser, Os pode homens, ser, pode os homens ser. são muito agressivos porque aquilo era um ambiente que me estressava, sabe? Olha, Inclusive, eles ficavam de olho no trabalho, de olho na bolsa. Era uma coisa assim. olha. A gente tinha telões no ambiente de trabalho, telões para Aham. acompanhar a bolsa. Então eu Ah, falo, não, gente, não, não, é. então eu me Não sentia precisa disso, gente. Não estressada. precisa. É, não. Eu me sentia estressada. Aquilo me afastou um pouco, né? Depois, quando eu comecei a empreender, que foi um período ainda que eu demorei muito, tá? No empreendimento digital, eu O só seu, vim começar. o Fale. seu primeiro empreendimento foi o Cimeduc? Foi em Foi, 2016. né? No digital Ai, que foi. legal. Foi assim, Foi, Eduque. né? Porque antes era tudo offline. Né? É, Como que era o é. empreendedorismo em mim? Já existia o empreendedorismo desde que eu era criança, quando eu fazia bolo, Uhum. quando eu fazia brigadeiro, eu fiz muito brigadeiro. Quase eu abri uma Aham. brigadeiria, porque eu fazia muito brigadeiro gourmet para vender. Aham.
né? Falar, eu vou abrir uma brigadeiria, porque as pessoas elogiam meu brigadeiro. Eu sempre estive envolvida em algum tipo de negócio. Não, e assim, Semi-joias, já a gente, trabalhei. naquele grupo Fale. Educar, né, que você participava, você dirigiu por um tempo, né? Uhum. Menina, você tem o dom realmente, assim, de envolver, de agregar as pessoas, de levar as pessoas para frente. Era impressionante, assim, aquele ano. Foi muito, eu participei de alguns passeios, né? Alguns E encontros. aí era impressionante realmente como isso é seu, sabe? Essa coisa de Eu empreender, de adoro empreender, a gente network. percebe logo. Eu adoro network, eu adoro me É. conectar com pessoas. Eu acho que isso é o que mais agrega, é o que mais traz valor, é o que mais É. traz dinamicidade, sabe, nos Uhum. negócios. Então, eu gosto, eu naturalmente eu gosto de me É. relacionar. Eu É. jamais conseguiria Aham. viver numa ilha isolada, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de abraçar. Estou sofrendo muito nessa pandemia, que não posso abraçar Eu também. as pessoas. Então, assim, é bem difícil para mim pensar uma coisa isolada, né? Nos negócios, nos Aham. estudos. Assim, o que eu faço hoje no empreendedorismo é tudo relacionado à educação. Eu não consigo dissociar homeschooling de empreendedorismo, empreendedorismo de educação. Eu acho que o tempo todo, né? Você na educação financeira, você vai ensinar. Você vai ensinar as pessoas a chegarem no lugar. Então você o tempo todo Aham. está lidando com educação. A educação está presente. A É. essência É. de qualquer negócio é educação. É ensinar a É pessoa a verdade. chegar a algum lugar, né? Então, isso é muito intrínseco. Isso a gente já começa a falar de empreendedorismo, né, Marcinha? É Porque verdade. Aí eu ia te perguntar isso, porque eu vi hoje lá no nos seus stories, né? Que estavam perguntando lá como é que o que você aprendeu com o seu primeiro lançamento. Aí foi o Cimeduc, não é isso? isso, foi o Sim Edu, que foi o Aí uma primeiro coisa que lançamento. eu achei interessante que você colocou lá assim, o mais importante, faça o que tiver que fazer com o que tem. Não espere ter tudo para lançar. Isso é o que o meu marido Sim, fala toda hora para mim, porque essa ideia da gente começar a lançar um produto partiu mais dele, né? Porque ele começou aham. a fazer aquelas lives do Érico Rocha, fórmula de lançamento, e ele começou a estudar. E meu marido ele só pensava em mim, porque Excelente. Eu ele fiz o vê em Érico mim várias Rocha. Ele é coisas. maravilhoso. Fez? É. Fiz, ele é Ele não chegou a maravilhoso. fazer o curso, não. Ele. Aham. Fale, fale. Foi o primeiro curso de marketing digital que eu fiz na vida, foi do Érico Rocha. Aham. E, olha, foi um despertar para um novo mundo. Eu falei assim, gente, esse É. mundo existe. Eu tô lá no offline, né, pensando na hora aula. Ganhava na faculdade, eu dava aula na Fundação É. Getúlio Vargas, ganhando 250 hora aula, nem lembro, acho que era Olha. 250 hora aula. Eu falo, gente, eu estou pensando aqui na hora aula, quando eu posso ter um produto que eu posso escalar. Meu Aham. Deus, sabe, e E pode alcançar alcançar muito mais mais pessoas, pessoas. né? Exatamente, porque a Exatamente. gente não pensa só no benefício financeiro. As pessoas ficam, essas pessoas Exato. estão pensando só no benefício financeiro. Não é. Também, por que não? Porque não há problema nenhum em você ganhar dinheiro. É, Isso é um mito, né? com As pessoas têm certeza. umas crenças É, com dinheiro que com certeza você sabe desfazer aí, né? Você é a é. maga para desfazer essas crenças aí limitantes. Mas a mensagem que você tem para levar mais pessoas, eu nunca pensei em chegar. Quando eu vi o alcance do Cineduc, né, o primeiro Cineduc, nós vendemos para 400 pessoas o Cineduc. Então eu Olha. falo, gente, deixa eu ver quem são esses alunos. Nossa, aluno da China, aluno da É. Itália. Sabe aquela coisa local? Quando você tem aquela mente Aham. local, era eu. Eu era uma professora universitária no Rio de Janeiro. Eu alcançava os meus Aham. alunos. E aí você vê que você pode levar o seu conhecimento ao mundo. Pessoas que estão na É. China, pessoas que estão nos Estados Unidos. Então, eu tenho alunos espalhados no mundo inteiro. Isso é muito bacana, isso não tem preço, né? Você fica assim, poxa, quantas pessoas eu estou afetando, quantas amizades eu já fiz
Assim, todos os meus alunos viram todos meus grandes amigos. Todos. É. Quando eu viajo para fora, eu sempre marco um café com eles, sabe? Porque eles Ai, que passam, é legal. uma caminhada, né? Uma É. caminhada junto. O primeiro curso que a gente lançou foi um curso demorado, foi um curso de 7, 8 meses, que se Olha. estendeu para um ano, né? Com os bônus todos, deu um ano de curso. Imagina, um ano caminhando com as mesmas É. pessoas. Nossa, são a minha família. E hoje essas pessoas trabalham comigo no CC. Todas elas. Olha, que legal. Todas elas trabalham no CC como supervisoras. É a nossa família, né? Que a gente foi É. construindo e convivendo por um ano ali. Então, assim, eu não consigo hoje me ver fora do empreendedorismo digital exatamente por esse novo universo que se abre de você levar a sua mensagem, levar essa transformação a muitas pessoas e não para ali, né? Porque essas pessoas que são transformadas transformam outras. Então, Não, e o legal, conhecimento, porque você começou com isso e agora você está incentivando as famílias a fazerem o mesmo, né? E a gente tem visto sim, aí no tantos talentos, né, Gaba? Tantos talentos diferentes assim muita no gente ramo mesmo boa, do homeschooling, muita gente boa. E eu até a Ingrid, né, que ela é que é tutora da minha filha maravilhosa lá no Cici. também. A gente sempre conversa assim, eu tava rezando por alguém de matemática, aí surge alguém que lança o produto. Eu tava rezando por não sei quem, para alguém fazer tal coisa, aí vem alguém. Então assim, a gente fica assim, Deus está ouvindo nossas orações. Mas não é, Porque esses menina? produtos que estão surgindo de mães e pais homeschoolers, né, são de altíssima qualidade, profissionais Altíssimo nível, é. maravilhosos, super bem formados e que estão aí quando se lançam, né, para lançar um produto, para colocar o seu talento aí na internet, todo mundo se beneficia e é incrível isso, É né? Uma verdade. E expansão fazem com de... excelência, né? Estão fazendo com excelência. Exatamente. O que falta, de fato, para o grupo, para os pais empreendedores, é sair do formato caseiro para um formato Isso. profissional. Né? É, Porque às vezes eles não sabem do potencial que tem. exatamente. Esse é o meu trabalho, é trazer, olha, despertar o seu Aham. potencial. Você pode ir além. Porque o que eu Isso. atendo nesse grupo, né? As pessoas que querem a tal renda extra para suprir a educação dos filhos. Eu não trabalho com renda extra. Se você vem Aham. querendo uma renda extra, uma rendinha para ajudar eu não trabalho, não é o meu público, sabe? O meu público, as Aham. pessoas que vêm para mim são pessoas que querem escalar. Não, eu quero escalar meu Uhum. produto, eu quero alcançar com o meu produto mais pessoas. Então, eu não trabalho com uma pessoa que vem com uma mentalidade. E é comum uma mãe vir com essa mentalidade de complementar a renda. É muito comum, porque ela nem sabia que ela podia alcançar, ela nem conhece a potência, né, que tem o produto Exatamente. dela. Então, alguém É. precisa apontar, olha, o seu produto tem chances de crescimento, tem chances de alcançar muito mais gente, você só não está fazendo da forma É. certa, né? Precisa Aham. aplicar algumas técnicas aí. A primeira coisa que eu falo, as primeiras perguntas básicas que eu Sim. sempre falo é a seguinte: você O que que é vive essencial para disso? começar, né? Também. Você vive, isso está nas suas entranhas? Isso. Entendeu? Você vive disso, isso é real deal, que a gente chama de real É. deal, é É. negócio real. Você quer ensinar Aham. sobre jardinagem, mas você não planta nada, não cuida de uma plantinha? Eu não posso. Até minhas É. suculentas morrem. O meu marido fala, Gaba, você é uma negação. Meu marido não me chama de Gaba, ele me chama de Gabriela. Gabriela, você é uma Gabriela. negação, porque até suculenta com você morre, não dá. Mas ele tem uma mão maravilhosa para planta. Ele Uhum. cuida de planta como ninguém. Mas eu não posso lançar um curso de jardinagem porque isso não é vida real para mim. Entendeu? É, Eu sei falar, exatamente. eu gosto de falar de empreendedorismo, eu gosto de falar de educação. Isso é vida real. Como para você, você respira isso, educação financeira. Isso é real, porque Verdade. você é o seu avatar transformado.
né? Eu já ouvi o seu Exatamente. Ah, depoimento, legal isso. Avatar né? Você transformado, é o gostei. seu avatar transformado, né? Você é exatamente isso. Olha, eu quero te conduzir por um caminho que eu já atravessei, que eu já passei. Então você pode, você tem Exato. autoridade para isso, mas eu não tenho autoridade para te Aham. ensinar a cuidar de planta, É, porque eu mato todas as minhas plantas, entendeu? Então, esse é o primeiro passo. Você é. vive do que você quer ensinar, é o primeiro passo. O Uhum. segundo passo, até tem a minha colinha aqui, ó, Márcia, Tá. porque é Eu vou tanta anotar coisa também, eu que eu tô aqui anotando. anotei, porque eu acho assim essencial para eu não me perder aqui nessa conversa. E o nosso Tá. tempo está quase acabando. Ai, meu Deus! Assim, o segundo passo é com relação Ah. à personalidade e resultado, né? Cada um tem uma Hum. personalidade e cada um tem um resultado a gerar, né? E isso as Hum. pessoas precisam ser muito verdadeiras, muito autênticas. Não adianta você ser o que o outro é. Ah, eu vi fulana que atua nessa área, nossa, ela está fazendo essas coisas assim engraçadas, aí você quer pegar aquele time de reproduzir porque você acha que está dando certo, aí você vai lá, vai parecer a Mona Lisa É. rindo, né? A Mona Lisa, que é aquela pessoa séria e solta um sorriso que não tem nada a ver com a Mona Lisa. Então vai ser uma coisa desconectada, as pessoas não vão se conectar. Então, É. aquele seja você mesmo, né? E gere resultados. Ah, Gaba, mas eu estou começando agora, ainda não tenho alunos, mas você é o seu avatar transformado. Então você já tem o poder e já tem a autoridade porque você passou por isso, né? Então é É. diferente. Realmente, a pessoa que não foi atravessada pelo conhecimento tem que dar mais um tempinho, né, para lançar. É Porque você verdade. não tem É. nem você mesmo, você não transformou nem a você mesmo, então como é que você vai alcançar outras pessoas? E terceiro ponto, por que as pessoas me seguem? Você tem que ter isso muito claro. Por que as pessoas estão te seguindo? Porque quando Hum. você define isso, por que as pessoas te seguem, o que, que você está entregando de valor para essas pessoas que faça com que elas te deem esse feedback, quando isso é nítido para você, você tem o seu nicho definido, muito Uhum. bem definido, e você tem o seu avatar definido, a sua persona definida. Por quê? As pessoas Uhum. têm uma tendência a pensar, Marcinha, assim, ah, eu sou da área de financeira, então eu vou alcançar todos que têm problemas na área financeira? Não, você pode trabalhar na Não. vida de famílias. Não, não, são famílias que estão. Eu quero alcançar essa família aqui, que no estilo da Gaba, que vive ali apertado, que não tem nada, não tem nenhuma economia, que não poupou, que não consegue nem fazer uma viagem, sabe? Então, esse avatar, quando você define o seu nicho, né, você Aham. consegue definir muito bem, sentir a dor. E o que, que melhora nisso? Aham. Melhora a sua comunicação, porque você conhece a dor do seu avatar, né? É aquela pessoa que está vendendo o almoço para comprar a janta, né? Então, Verdade. é aquela dor, você vai conseguir se comunicar com aquela pessoa. É. Isso é muito bacana. Quando você encontra, sabe que você fala, estou falando com mulheres, essas mulheres têm entre 25 anos e 45 anos. Essas mulheres têm essas dores, nunca conseguiram economizar nada, gastam tudo e se endividam, estão muito endividadas. É. Então você começa a escrever tudo que seu avatar tem, todo o perfil, porque é uma pessoa. Né? Isso as pessoas É. precisam se dar conta, que você está se comunicando com uma pessoa específica, porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Né? E as Exato. dores financeiras são diferentes. Tem gente que É. já está E num você outro sabe que nível. Ah, foi. já tô. Olha. É. Você sabe que foi exatamente assim que começou o nosso negócio, porque ano passado eu comecei a postar umas coisas de bolsa de valores e tal, e as pessoas começaram, ah, Marcinha, que legal, como é que você faz? Aí lá no perfil Cantando as Estações, que é onde eu coloco as coisas de homeschooling, né? Uhum. Teve, acho que a gente entrou de férias no Cici, e aí eu falei assim, ah, eu vou falar de uma coisa diferente aqui, vamos ver, né? Porque ali eu partilho vida, né? Eu partilho o que a gente É. faz na nossa vida.
E aí foi um dia que eu tinha investido na carteira da Giovana, né? Eu falei assim, eu vou falar disso Ah, aqui. legal. Vou falar que a gente abriu uma carteira de ações para Giovana, a mentalidade que a gente aprendeu com a minha prima lá nos Estados Unidos. Por que que a gente faz isso? E aí eu criei uma sériezinha, né, no History, explicando os Ah, que motivos disso. legal. Gaba, para mim, eu fiquei surpresa, assim, porque eu não estava esperando muito retorno, eu só queria mesmo um registro, né? Um registro pessoal do que a gente fazia, compartilhar algo Aham. diferente, assim. Menina, mas o retorno foi tão grande que aquela semana eu não conseguia dar conta de responder. E eu não tenho muitos seguidores, né? O canal ele é fechado. Eu seleciono quem entra porque a gente partilha muita coisa pessoal. Então a Aham. ideia é mesmo compartilhar com outras famílias homeschoolers, né? Tipo outras famílias que tenham interesse no homeschooler. Não era deixar Certo. totalmente aberto, mas o retorno foi tão grande e as pessoas começaram a me pedir para falar, para dar curso, lança um curso sobre isso, lança um Legal. curso sobre isso. Até as amigas próximas, né, do Cici, toda hora, Marcinha, me fala disso, não sei o que, não sei o que Não, lá. é E essencial, é aí, uma dor real, né? É uma é uma dor dor muito real. real. E as pessoas se espantavam, né? Como assim você abriu uma carteira na Bolsa de Valores para sua filha, tão pequenininha? E aí, quando eu mandava lá para os destaques, elas se convenciam, assim, né? Dos motivos, assim, Perfeito. e da Ninguém coisa se da dá educação conta disso. financeira. Ninguém se dava Ninguém se conta. dá conta da importância disso. E isso faz E parte, agora com a pandemia, isso ficou claríssimo, né? E as pessoas é as verdade. pessoas que tinham dinheiro, mas não sabiam investir bem, né? Tá com dinheiro na poupança. As pessoas Aham. começaram a me procurar querendo. E a Selic caiu muito, né? Então, assim, você está perdendo dinheiro na poupança. As pessoas começaram a me procurar mesmo. Quando é que vai sair aquele seu projeto? Aí meu marido, já envolvido com essa coisa de marketing digital aí do Érico Rocha, é, Ah, falou, perfeito. vambora, tá na hora, vamos tentar. E eu ficava Ele está bem justamente com muito mentorado. medo de não saber muito, sabe? Porque ele não fez o curso, ele estava fazendo aquelas aulas gratuitas que ele dá, né? Aham. E a E gente tem ficou assim, todo, ai, na mas verdade, as aulas gratuitas do Érico Rocha, tem tudo ali, né? Tudo que tudo, está no né? curso pago dele É. está ali. Realmente, você só precisa ter uma sistematização, né, do conteúdo, Aham, sistematizar para saber a ordem certa, que no curso ele oferece a ordem entendi, certa. Mas, entendi. assim, é um conhecimento riquíssimo. Ele, sem dúvida, tem muitas pessoas que criticam. Eu acho que, de fato, não existe uma única fórmula, tá? Existem Aham. muitas formas de se manter, né? Eu, por exemplo, uma aluna minha agora, ela acabou de fazer o 6 em 7 e não usou a fórmula de Ah, lançamento, pois né? é, Fez pois é. 130 mil em 7 dias. Então, quer dizer, não usou a Nossa, fórmula que de incrível. lançamento e conseguiu o resultado usando Telegram e WhatsApp. Olha que fantástico. Olha, Né? que Telegram, fantástico. WhatsApp e lives. Telegram, WhatsApp e live. Aham. Foi o formato, o E círculo ali Gaba, de. Ah, eu até falei com você que eu ia te perguntar isso online, ao vivo, né? A nossa dificuldade hoje com o nosso produto em específico é colocar preço. Porque sim. eu queria algo barato, até porque a gente não tem muito seguidor, eu queria ajudar as pessoas, mas Aham, também o setor, né, das coisas que a gente está ensinando é um setor de muito valor sim. direto na vida da pessoa, né? Então a gente está nessa dificuldade de achar a medida certa, entendeu? De algo que seja Tem várias. acessível, mas que também a gente não Aham, desvalorize muito, porque sim, realmente um conteúdo que gera muita mudança na vida da pessoa. É mudança concreta sim. e real para quem segue. É uma mudança assim geral, realmente para quem segue, é uma mudança de vida, entendeu? Então É também não é exatamente justo, sobre né? isso que eu queria. Não, lógico, não é É. justo com você e nem é justo com a pessoa que está comprando. Eu vou E te não é falar justo por até quê. com os outros, né? Porque os É, outros estão, né? As outras pessoas que estão também ensinando. eu Então, não sei se eu vou conseguir te passar isso nesses breves minutos que faltam, mas eu vou tentar. tá. Vamos lá, eu vou tentar. Eu separei alguns frameworks aqui de estrutura que Ah, vai desembocar na precificação também, né? Existem alguns frameworks que a gente chama de estrutura de melhores práticas, por exemplo.
O primeiro seria onde a sua persona vai chegar. É mesmo aquela coisa de taxista, né? Você leva do ponto A ao ponto B. Onde você quer Ah, levar? Qual é o processo de transformação? Esse processo é aham, longo? Como que você vai viabilizar isso? Vão ser 2 meses? Qual é o tempo de duração? Eu não aconselho entendi. assim nenhum curso que ultrapasse 3 meses. Eu já acho muito, muito pesado. Então, Aham, qual é o processo de aprendizado que ela vai passar? Isso é importante, tá? Nesse, aham, nesse primeiro framework, nessa primeira estrutura. Por quê? Uma pessoa que você oferece uma transformação, tá? Que vai durar 15 minutos, olha, em 15 minutos você resolve o seu problema. Ela não vai te pagar 5.000 num é, curso. Ela uhum, vai pensar assim, espera aí, eu vou pagar 5.000 nesse curso que vai resolver o meu problema em 15 minutos. Mas você vai falar por A mais B, mas eu estou entregando muito valor, eu estou entregando uma chave. Mesmo assim, a pessoa não vai acreditar. Então, tem que ter a precificação, ela está sempre associada também ao tamanho do produto, né? Você deve uhum, avaliar qual é a hora aula mais cara. A hora aula mais cara que eu tenho achado aqui é R$ 200. Vão ter quantas horas de aula no seu produto? Nossa, nós fizemos em tantos módulos, vão ter tantas horas aulas. Então, isso tudo tem que ser precificado. E uma coisa que as uhum, pessoas erram na precificação do produto é quando o esquema é eu keep, né? Trabalha só eu e ah, meu marido e eu não estou contratando designer, não estou contratando suporte. Você vai dar o suporte, você vai fazer toda a parte de uhum, designer, de estrutura. Então, isso tem que ser precificado. Mesmo que você aham, não esteja contratando, sabe? E isso entendi. tem que ser precificado também, porque é muito tempo que a gente gasta com isso, Marcinha, na produção de conteúdo, Muito. na parte de suporte, é muito tempo. É uma das primeiras coisas que a gente deve lançar mão de um profissional de suporte, que inicialmente pode se pagar até 15, R$ 20 a hora do suporte, sabe? Por hora de suporte, de e-mail, de Telegram, seja o que for, Uhum, R$ 20 por hora, ok, para o suporte. Mas a gente tem que lançar logo mão de suporte, porque é sim, muito intenso, né? E é, você tem que estar focado em quê? Em produzir conteúdo. O seu foco tem que exatamente. ser produzir conteúdo, né? E a gente fica um pouco perdido quando você tem que dar suporte, quando você tem que editar vídeos, quando você tem que cuidar de toda a parte técnica. Gente, é um trabalho É, enorme. As pessoas que empreendem, enorme. que não empreendem no digital, não sabem o trabalho que é um produto digital, porque só enxerga a coisa pronta. Que bonitinho esse Exatamente. vídeo, o botãozinho, vou clicar no botãozinho. É, Pronto, já estou lá dentro. Qual é o trabalho que tem é, isso? Gente, é, são horas de trabalho, horas para fazer uma landing page, né, que é uma página de é, captura, para inserir um vídeo. Você gravou a aula no Zoom, você faz o upload para o Vimeo, do Vimeo você faz o download para a Hotmart. Gente, você tem noção de quanto tempo é isso? É muito é. tempo. Mas eu não tenho uma equipe. Então, precifique isso também. Né? Isso é Uhum, importante na precificação, porque isso é tempo de serviço. Outra coisa importante na precificação, eu considero muito importante, é... deixa eu ver aqui mais que eu anotei. Ok, se o seu. Tá. É com relação ao resultado, né? O hum, resultado que você vai gerar no seu avatar. Qual aham, é a transformação? É uma transformação, poxa, Gabo, o que eu vou gerar nele é algo que vai trazer liberdade financeira para ele. Isso é muito aham, importante. O que é essa liberdade financeira? Quais são os problemas que essa liberdade financeira vai resolver? Nossa, vai resolver até problema de casamento. Nossa, então é muito é, potente mesmo, porque resolve casamento, resolve tanta coisa. Então, à medida da sua transformação, quanto maior for a transformação, né, do seu avatar, o seu preço também não tem como ser um ticket tão baixo, né, porque a sua uhum. transformação é grande também. E tem mais uma coisa que eu queria tratar, não sei se eu anotei aqui, deixa eu ver.
Ok. Ah, tá. O acesso ao expert. Isso eu anotei porque Uhum. é algo que toma muito nosso tempo. Qual vai ser o tipo de acesso ao especialista, que é você, né? Ah, Porque entendi. isso, quanto mais acesso tiver, mais mentoria vai ter sua, né? Por exemplo, É. digamos, quando eu abri o primeiro curso lá em 2016, eu estava totalmente disponível, totalmente ali integral, acompanhando passo a passo, vendo a aplicação, você está conseguindo, fazendo reuniões semanais, o expert. Isso é muito Uhum. importante. E quando você deixa algo mais autônomo, não, as aulas são gravadas, você vai assistir o curso e eu vou tirar dúvidas. Nós vamos ter um webinário para tirar dúvidas. Então, o Aham. acesso ao expert não vai demandar tanto do seu tempo. Você pode colocar um ticket mais barato, né? Pode Aham. ganhar no volume, né? E eu não tenho assim precisamente como te falar nessa esteira de produtos, o que vale mais a pena? Eu colocar um ticket alto? Depende, depende Depende, é. muito, né? Você pode ter um ticket Depende até do alto, essa minha aluna. produto, né? Depende até do Sim, produto, essa, né? com certeza, essa minha aluna teve um ticket bem alto, né? Foi um ticket de 2.500. Então conseguiu vender para 52 alunos, conseguiu ter um bom retorno do pequeno investimento que ela fez, porque ela não fez nem investimento em campanha, foi uma campanha Olha, praticamente toda orgânica, sem olha. investimento em tráfego pago, nada, praticamente tudo orgânico. Se teve impulsionamento, foi assim uns 3 impulsionamentos de post, sabe? Foi Aham. uma. Porque era algo que transformava, algo que está mexendo, né, com o emocional das pessoas, pandemia, assistência É. psicológica, tudo isso, né, é algo que as pessoas estão demandando no momento. O que eu acredito é que também seja o seu produto. Existe uma demanda real, existe uma dor real, Aham. né, com relação ao seu produto, porque a gente tem vários fatores aí a analisar. Por exemplo, a gente tem a questão do problema externo, né? Qual é o problema externo do seu avatar? O problema externo do avatar é que eu não recebi educação financeira. Eu não cresci com essa educação financeira, meus pais não me ensinaram. Então, você pode falar, né, Uhum. Marcinha, olha, a culpa não é sua. Você tem um problema É. externo aí que é grave, a culpa não é sua. Você pode É. aprender, né? Você pode começar do zero, tá em tempo, porque as É pessoas acham verdade. que não tem mais tempo. Ah, já passou Não. muito, eu não tenho mais tempo para economizar. Eu não vou conseguir virar, né? Eu não tenho possibilidade de virar, isso acontece também. E outra coisa, o inimigo comum também. As pessoas levantam o inimigo comum. Qual é o inimigo comum? Eu moro no Brasil. As Ah, leis, é. muita taxa. Aqui no Brasil a gente vive para pagar taxa, então esse é o inimigo comum. Então, desfazer isso. Olha, apesar de você viver no Brasil, né, Marcinha, É você verdade. pode virar esse jogo. É possível virar esse jogo. É E aí tem os possível, é problemas possível. internos, né? É possível, você é a Verdade. prova disso, né, Marcinha? Então, aí vem os problemas internos também que as pessoas começam a levantar. O que aquele problema externo, né, da pessoa que não foi educada, que não recebeu educação financeira, o que isso me afeta? Isso me afeta porque eu me sinto impotente, porque eu sinto que eu não vou conseguir. Então é trabalhar essas dores, né, do seu avatar. Eu me sinto impotente, eu acho que eu não vou conseguir porque eu nunca recebi instrução. Eu acho que eu tinha que aprender isso desde criança. E não é uma verdade. Isso é uma mentira, né? Que a pessoa constrói na mente e acha que não É vai verdade. conseguir. É isso. É. Mas é A isso, querida. mentalidade é o grande segredo, né? A gente tem que dar uma virada de chave. É uma viradinha de chave que muda tudo. Você sabe qual foi o livro que virou a chave? Você conhece esse livro Ah. aqui? Quem pensa enriquece? Quem Sim, pensa sim, sim, enriquece, do sim, Napoleon sim. Hill. Essa Muito virada de bom. chave, né, gente? Você É, construir esse passo a passo aí, quando você constrói um negócio, você constrói uma audiência, você constrói um projeto, um método que você está construindo aí com seu marido.
nossa, você está pensando com tanto carinho, né, o passo a passo, o que você já vivenciou para beneficiar a sua audiência. Isso é fantástico. Verdade. Isso eu estou te ajudando a pensar que você pode ter uma virada, né? Você É. pode ser beneficiado desse conhecimento que já passou por mim. O Napoleon Hill, ele Isso. fala o seguinte, eu destaquei aqui para falar aqui no finalzinho. Esse livro, eu conheço vários empreendedores que faz parte desde da minha primeira turma, e eles falam quanto esse livro foi uma virada de chave na vida deles, né? Eu Sim, acho que sim. isso traduz bem o que você vai trabalhar com seus Uhum, alunos, tá? Eu vou ler sim. novamente aqui, que foi exatamente Sim, na hora que sim. caiu. Foi. É o seguinte, a consciência da pobreza desenvolve-se sozinha. A do Hum, dinheiro precisa ser criada, né? Que é esse trabalho, a gente não tem essa cultura, a gente já nasce com essa cultura de isso é o suficiente que eu tenho para viver, vou viver dessa forma. A cultura da pobreza, ela já, por si só, vem forte, já vem em nós. Mas a da é riqueza, verdade. não, a gente precisa aprender, né? E é uma É questão de verdade. pensamento, de você mudar o mindset da pessoa, de mudar uma mentalidade, né, que Exatamente. foi criada em torno até o preconceito que se tem em ser rico, né? Exatamente. Até no meio dos cristãos, né, Gaba? Eu vejo um preconceito grande no meio dos Muito, cristãos, assim, achando com que ser certeza. rico ou ter dinheiro é algo de pecaminoso, assim, né? Mas, na Não, verdade, eu estava até eles conversando. já contextualizam, né? Já falam, olha, o É, rico não vai entrar no reino dos céus. exatamente. Sendo que, assim, quando você tem uma ordem na vida financeira, você consegue pagar mais o dízimo, você consegue ajudar mais em obras de caridade, consegue ter uma vida familiar mais ordenada, né? Quem não conhece aí Com casos de famílias certeza. que vivem com perrengue financeiro e aquilo desestrutura toda a base familiar, né? O relacionamento do marido, dos filhos. Por exemplo, eu estava até falando com meu marido, né? Eu falei assim: você sai de manhãzinha para trabalhar, volta no final do dia para ganhar dinheiro, para sustentar nossa família. E eu não É vou verdade. organizar isso, não vou ligar para esse dinheiro que você ganha, não vou. A gente não tem que pensar nisso no dinheiro, né? Então, assim, seria injusto eu ficar tanto tempo longe do meu marido, ele longe da minha filha, e a gente não ligar e não organizar isso dentro da nossa vida. Não é só pensar no dinheiro, né? Não é só você viver correndo atrás dele, mas é saber que ele existe um lugar importante na vida familiar, na vida cristã, na vida dos filhos, em todo no geral, né? Então, assim, Muito é realmente. importante isso. E eu vou até conversar com essa parte da vida da educação financeira bíblica, eu vou conversar com a Bruna, mamãe por vocação. A gente vai tocar muito Ah, nesse ótimo. ponto, porque realmente entre os cristãos às vezes fica aquilo que você falou, né? O rico não entra no reino dos céus. Quando na É, verdade, se nós cristãos também não tivermos dinheiro para financiar obras de Deus, a palavra vai demorar muito mais ainda, né? Então, a gente também tem que verdade. pensar no dinheiro com isso, né? Como E levar mais sempre o longe também. dinheiro para te servir, né? Você não está para servir ao Exato, dinheiro. O dinheiro está para muito te bem. servir. Esse é o ponto, né? Exatamente, exatamente, É isso exatamente. aí. E é isso. E Ah, aí mas foi você, um só para prazer. terminar, Gaba, você falou que lá no Classical eles trabalham, né, educação financeira com os adolescentes. Sim, sim, Gente, eu achei até tenho aqui, deixa eu te sensacional. mostrar. Sim. Esse é o que minha filha está usando aqui. Opa, caiu tudo. É o Bluestock Economics, né? Bluestock Guide Olha, Economics, que é a base da economia. Isso é uma cultura americana, né? O único pois lugar é. que eu vi estudantes de ensino fundamental e ensino médio estudando sobre economia, sobre Aham. investimento, como economizar, foi na Escola Americana do Rio de Janeiro. Assim, de Olha, presencial, de físico, eu só vi sim. isso, não vi em nenhuma outra É. escola. É muito en passant, assim, falando de empreendedorismo, mas é muito superficial. Mas os Muito americanos superficial. levam isso a sério.
Eles porque já levam é isso uma assim, coisa até esse da status. cultura deles, no sentido, porque aqui é tudo muito paternalista, né, Gaba? É tudo muito Sim, o governo sustentando. governo, né? Então lá eles precisam pensar mesmo no longo prazo, precisam se planejar. A saúde precisa de um planejamento também. Então eles são Com muito mais certeza. autônomos com relação a isso. E aí você fica mais maduro também, né? Porque as famílias já começam a Sim. trabalhar isso desde cedo. Esse modelo que eu aprendi foi com a minha prima que mora lá, né? E aí, quando eu descobri que dava para investir na Bolsa de Valores, sem precisar ficar vendo lá os números, sem perder dinheiro, que existe uma forma segura de investir, de você projetando para o futuro, né? Construindo patrimônio, e você envolver o seu filho nessa educação financeira, eu fiquei assim, fascinada, sabe? E aí, colocando Nossa, em é maravilhoso prática, mesmo. hoje, hoje eu me sinto assim, segura de chegar e falar, ó, eu testei e deu certo comigo, a nossa vida foi transformada. E já tem um tempo, já desde o ano passado, ano retrasado, a gente vem ajudando outras pessoas, amigos, né? Que vem aqui em casa, a gente Maravilha. ensina como é que faz e vai acompanhando a pessoa. E foi 100% de sucesso. Então, assim, esse modelo que a gente está oferecendo é o que a gente acredita, né? Então, Lógico, juntou já deu tudo, certo assim, com vocês. É, já deu certo, né? Com a gente, maravilha. com os nossos amigos. Então a gente está aí nesse movimento, vamos ver. Aí Tá vai ser tudo um nas mãos de sucesso, Deus. com É, certeza. Já é um sucesso, né? Porque já foi testado, já foi aprovado é, e a gente precisa aprender sobre isso. As pessoas têm que precisa. quebrar o tabu e aprender de uma forma saudável, né? É exatamente da forma como você está explicando, Exato, da ordem, que há uma ordenança, né, também de Deus com relação a isso. Então, isso é bem exatamente. bacana. Porque as pessoas mudam, né, a mentalidade, não ter o dinheiro somente por ter e para ostentar. E para, nossa, você pode usufruir e deve usufruir, né, de uma vida que Exatamente. você possa conciliar o prazer, viagens, né, Exato. morar bem, ter conforto, por que não? Né, tudo isso é Deus que nos dá, né? E Ele nos dá para Exatamente. nós administrarmos. Né? O que que você tem feito com o que Exato. Deus tem te entregue, né? Exatamente, Sermos exatamente. bons mordomos, bons mordomos. Isso É, é mordomia, né? é Isso que é verdade. mordomia, você É entender verdade. o que fazer com o que Deus te entrega, como É isso administrar. aí. Então, assim, É isso eu aí. tenho certeza que vai ser muito bom. Eu quero estar aí nessa turma Ê, para aprender com vai ser vocês. um prazer. Tá bom, Gaba, muito, querida? muito, muito Muito obrigada por obrigada. tudo. Foi maravilhoso, o pessoal amou. A live vai ficar salva. Obrigada novamente por tudo que você tem feito aí, agora ajudando essas Ah, querida. famílias, movimentando o pessoal para emprender também. Obrigada de Ah, muito verdade, tá? bom. Que Deus Obrigada a abençoe você. É um muitíssimo você cada prazer. dia mais. Amém. Vocês Ah, tá. também. Muito obrigada. Tá Tchau, bom, Gaba. Marcinha. Um Tchau a beijo. todos. Fica com Deus. Beijo, querida. Tchau. Tchau. Pessoal, agora rapidinho, eu vou divulgar rapidinho a semana. Eu vou fazer uma live com o Felipe no sábado. A gente vai tocar no assunto muito legal, que é investimento para os filhos. Vou contar como é que a gente faz aqui em casa com a Giovana. Eu contei na última live, o pessoal ficou muito animado, que a gente falou que já investe na Bolsa de Valores para a Giovana. Um valor pequenininho, mas que eu vou mostrar para vocês como isso se multiplica ao longo dos anos e como que a gente pode ir trabalhando educação financeira com os nossos filhos, tá bom? E assim, como que a gente organiza também toda a vida, se a gente tiver com a vida financeira organizada, né? A educação financeira para os nossos filhos pode fazer deles ótimos maridos, ótimas esposas, pessoas centradas. A gente vai conversar muito sobre isso nesse sábado. Segunda-feira eu vou trazer um menininho que investe aos 12 anos de idade. Eu já falei para eles aqui nos History sobre ele. O Matheus, ele é impressionante esse garotinho. Eu vou trazer ele aqui para conversar com a gente no dia 20, na segunda-feira. E depois a gente vai começar mais para frente, né, no dia 28, 29, 30, 31,
a gente vai fazer a nossa semana de lives para lançamento do nosso projeto. Quem tiver interessado, gente, olha, vai ter muito conteúdo legal nessa semana de lives. E não percam esse projeto, porque assim, quem tiver interessado, essa turma vai ser muito especial. Eu tô grávida do Estevão, né? Então, vai ser a primeira turma. Eu não sei quando que eu vou conseguir lançar outra. E a gente está pensando com muito carinho nesse projeto. A gente quer fazer um processo de acompanhamento. Não vai ser só um curso, tá? A gente vai fazer uma mentoria. A gente vai acompanhar vocês durante 2 meses. Esse tempo, a gente pensou nesse tempo porque foi o tempo que a gente acompanhou os nossos amigos e eles conseguiram autonomia total, aprenderam, mudaram de vida. E então, nesse tempo, com certeza, vocês estando com a gente, vocês aplicando, vocês vão ver como que é fácil e como que a vida de vocês pode mudar realmente, tá bom? A gente vai fazer um acompanhamento, além das aulas, a gente vai fazer um acompanhamento, né? Com cada aluno, com cada pessoa, para que vocês ganhem essa autonomia, para que vocês percebam que vocês conseguem sim investir, gerir os seus recursos de forma autônoma, tá bom? A gente quer levar vocês desse zero à autonomia total no investimento, nos seus investimentos financeiros, tá bom? Então eu vou divulgando aí pelos stories, vocês ficam ligadinhos, que é uma oportunidade bacana, tá bom? Um beijo! Obrigada, gente!